tudo bem, meninas? Tudo bem com vocês, mamães, evangelizadoras, professoras? Eu venho aqui conversar com vocês sobre recursos. Vou continuar. Como eu disse para vocês, eu tenho certeza que muita gente sabe um monte de coisa e tem bastante material. Mas sempre vai ter algum detalhe que talvez eu possa falar e possa ser aproveitado, tá bom? E vamos lá, vamos cantar um pouquinho para aquecer, depois a gente começa a falar dos recursos. A vida, trazer Jesus pro nosso coração, que bom você aqui, meu irmão. Olá, olá, o dia iluminou. Olá, olá, que bom você chegou aqui. Jesus convida pra entrar. Eu, você e quem quiser chegar pra rir, brincar, ouvir, cantar o amor de Deus, a vida, trazer Jesus pro nosso coração. Que bom você aqui, meu irmão. Que bom você aqui, meu irmão. Agora vamos fazer uma prece antes de começar? Vamos primeiramente agradecer a Deus por todas nós estarmos na Terra, que possamos cada vez mais ficarmos fortalecidas nessa proposta de evangelização, com Jesus conduzindo o nosso barco, proporcionando a paz, a esperança e a fé, que a humanidade inteira possa se desenvolver com esse evangelho, com essa evangelização, que todas nós podemos proporcionar. Que assim seja. Bom, o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar de recursos. E o recurso que eu vou falar hoje, eu falei o primeiro, agora eu vou falar o segundo. Eu vou dar uma continuidade do que foi falado naquele. Quando eu fui em Goiânia, em 2016, no segundo encontro de evangelização de bebê com a Cíntia, foi assim, eu falo que foi um divisor de águas para mim, para o movimento de evangelização na nossa cidade, porque nós viemos com muito abastecido, com muita energia de amor e sabendo dos nossos compromissos. Eu falei para vocês no outro vídeo que eu ganhei um CD. Esse CD eu transformei nessa apostila aqui, ó, do Segal. Porque assim, eram várias oficinas. Aqui mais ou menos tem umas 10, 12 oficinas. Eram várias salas, muito bom. Evangelização de bebê, de gestante, autismo. Era dividido em muitos setores. Mas o que eu achei interessante também, que eu não conhecia como um recurso, eu sempre reconheci assim, nós temos apostilas, a FEB, a gente seguia, e depois a gente também tinha, depois eu conheci em 2016 a Seara do Mestre, mas também em 2016 eu organizei um encontro com a dona Dalgisa Rios, e ela, a Dalgisa Baleiro, ela falou sobre o engessamento. Aquilo ali ficou gravado, para a gente não ficar engessado nas programações. E quando eu fui lá em Goiânia, eu achei muito interessante. Eles tinham um projeto que eles tiveram em 2015, da Boa Nova, e estava lançando em 2016 o A Caminho da Luz.
Quando a gente foi, estava no começo do Caminho da Luz, mas Boa Nova eles tinham concluído. Então, o interessante é que ele começava esse projeto da Boa Nova desde o bebê e ia na evangelização, mocidade e os adultos. Então, por exemplo, aquele capítulo 1 era dado para todas as fases. Então, vamos supor, uma mãe, ela estava sabendo o capítulo 1, aí ela tinha uma criança na evangelização. Olha que coisa linda! Então, a criança, ela ia falar alguma coisa, a mãe já estava sabendo, porque ela estava aprendendo no adulto. Então, eu achei um projeto perfeito. Quem seguia era o CEGAL, Centro Espírita Grupo André Luiz, esse projeto. Eu achei perfeito ele, eu achei maravilhoso. Eu não conhecia, eu fiquei conhecendo lá. E com isso, a gente organizou o encontro da Dona Dalgisa, que foi em setembro, e a gente foi em julho. Aí eu conheci sobre o engessamento, que eu já falei para vocês, que eu achei muito importante desse engessar, a gente ficar presa, né? E conheci também a Seara do Mestre, aí vi os grupos, que é muito importante para a gente aprender. Mas é assim, a gente recebe muito recurso no grupo, é muito legal, tem coisas que às vezes eu percebo que é mais assim, de coisa de escola, né? Então a gente tem que prestar atenção. Eu gosto muito de trabalhar o sentimento das crianças e eles adoram. E eu trabalho, que nem eu falei para vocês, com a natureza. Eu gosto de plantar, sabe? Eu planto 2, 3 vezes no ano, que eu gosto. Eu trabalho também as folhagens. Eu não cheguei a dar a aula da banana que eu ia dar, certo? Mas, por exemplo, eu vou dar aula do espírito e perispírito, eu vou até fazer aqui para vocês. E eu gosto de ter o concreto, a fruta, não é o abacate. Do abacate que você ensina, você faz uma salada de fruta depois, com as atividades. É assim que eu gosto de trabalhar. Então, quando eu faço as pinturas, olha, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é uma pintura de uma aluna. Eles pintam, eu trago para casa. Quando eu entrego emoldurado. Eu pego o papel cartão, que nem eu já comprei o papel cartão lilás, mais forte. Aí eu prego o coraçãozinho de EVA, eu decoro, passo uma fita de cetim para pendurar como se fosse um quadrinho. E olha aqui, eu tô mostrando para vocês porque aqui ela me disse que era ela, o irmão e aqui sou eu. Eu achei lindo. É uma aluna que desenhou. Eu já entreguei 4 e faltam 3 em moldurar. Que falta esse mais 2. Então, eles adoram isso aqui. Se você chega com material de tinta e joga mais acessórios na mesa, eu gosto de jogar palito de sorvete, eu coloco olhinho para eles pegarem, estrelinha que eu compro, glitter que eles adoram. Então eu faço assim tipo uma bandejinha, cada um tem o seu material, mas eles acabam trocando, porque assim a cor de um não é da mesma do outro, né? Aí eu organizo assim, já chego tudo prontinho, né? Tem que estar mastigado. A bandejinha com as coisinhas, a tinta, aí depois eu já coloco, sabe aquelas de isoporzinho? Que a gente vai em mercado e vem verdura, eu vou juntando, aí eu ocupo aquelas bandejinhas do isopor e coloco a tinta guache, que é essa daqui. E esse aqui é um papel cartão branco, durinho. O que eu pretendo fazer? Eles estão fazendo. Eu pretendo fazer aquele pezinho também. Eu já tinha visto uma aula, eu achei muito lindo com o pezinho, eles pintarem em pé. Mas eu tô primeiro treinando eles deitado, para depois você dar maturidade para ir em pé, certo? Bom, um outro recurso que eu achei interessante da FEB, que eu gostei, é este livrinho aqui, ó. Eu tirei esse livrinho
foi em 2019 ou 2018. Dentro dele, ele tem umas atividades para a criança pintar. Eu não gosto muito desse lado da pintura. Eu gosto assim de fazer ali com guache, tudo que faz a criança cria. E aqui ela não cria, porque já está pronto. Mas, às vezes eu ocupo, porque eu ocupei, que eu achei interessante, o material que é da Turminha da Paz, ele tá descrito assim, Deus. Então, eu fui trabalhando os temas na sequência. Eu consegui trabalhar no primeiro ano até no 9, né? Que eu fui do livre-arbítrio. Depois, quando chegou na segunda parte, do 12 ao 20, eu não consegui. Então, esse aqui é um material que eu teria que começar de novo e dividir em 3 partes, né? Porque ele não dá, você teria que dar mais ou menos uns 2 anos esse material. Porque tem o mês de Chico. Quando chega no mês de Chico, eu trabalho só Chico Xavier, histórias do Chico, música do Chico, sabe? Só Chico. Kardec, o mês de Kardec eu faço a mesma coisa. E quando chega o mês da família, eu trabalho a família. Então são julho, abril e outubro. Aí vem final do ano, novembro. Novembro eu trabalho Jesus, porque dezembro a gente já está encerrando com as festas, mas eu trabalho direitinho a história de Jesus. A gente faz um teatrinho dentro da sala, ensinando. Uma coisa que também eu contei para trás, acho que foi numa sensibilidade que eu tive, que eu comecei a falar dos personagens. Quando eu vou contar uma história, eu uso o nome da criança como personagem. Então, aí eu falo o nome da criança. Ele se chamava tal, né? Aí a gente vai falando. Aí, por exemplo, vamos supor no tempo de Jesus. Aí o José. Então, o José, aí tem um menino que chama Pedro. Aí fala assim, o José que se chama Pedro hoje, ele já fica, né? Ele já fica todo cheio. Então eu faço essa colocação e eles adoram. Nossa Senhora, como que eles gostam? Eles gostam de teatro. Eu descobri, assim, eu faço um teatro. Eu pego uma música simples. Eu peguei uma música no começo do ano, desse ano. No ano passado também eu cheguei a fazer umas 2 vezes, mas esse ano eu ia fazer de 4 a 5 vezes. Porque eu pensei, o aniversário da casa, mês do Chico, família, mês de outubro e dezembro. Então ia ser 5 vezes. E eu tinha começado já. Então eu peguei aquela música do girassol. Eu tinha um girassol grande, tinha um baldinho, um regadorzinho, pus um aventalzinho e coloquei um girassolzinho. E a gente ensaiou a música. Não tinha ensaiado muito, porque quando sai janeiro, você faz a inscrição, tudo. Até começar eles se entrosarem, é meio complicado. Então, eles não sabiam muito bem a música. Mas, você vê que gracinha, eles cantando, girassol, jogando aguinha. No começo, assim, ai, vem um, falta outro, vem outro, falta outro. Então, no dia lá tinha 3. Aí tinha 2 que estavam doentes. Choveu, falta, né? Essas coisinhas de evangelização. Mas a gente tem que... Olha, um dia eu tinha ensaiado no teatro, tinha organizado a roupa. Eu fiz um... Tipo assim, com o TNT, a gente fez tipo um coletinho. Aí amarrei, fiz as máscaras, né? Pra ensaiar no final do ano de 2019 foi. E tava tudo certo, todo mundo ia, ensaiamos, tava todo mundo empolgado. Chegou na hora, choveu muito, eu tenho 7 meninos, apareceu 4. Falei, não, eu vou fazer com 4, se aparecer com 1, eu vou fazer com 1. É assim que a gente tem que fazer, porque a espiritualidade, ela espera da gente a nossa responsabilidade. Ele quer saber se realmente você está tendo aquele orgulho para querer mostrar o que seus alunos fazem ou se você está fazendo com amor. Não importa a quantidade, mas sim a qualidade. É isso que a espiritualidade espera da gente. E a equipe espiritual, porque ela está posta ali com a gente.
certo? Aí, isso aqui eu achei ótimo também. Esse livrinho é muito bom porque ele tem um conteúdo muito bom. Tem os desenhos de pintar, pode dar um dia pinta, né? Um pouquinho, mas é rapidinho essa pintura também, é pouco. Mas, por exemplo, você vai falar de Deus. Aí você pode levar uma água e mostrar, né? Com a água, com açúcar. Eu levei um dia, tem várias maneiras, né? Água com açúcar, pus uma copinho, tudo, tava tudo já temperado, pus, começar a aula. Eles beberam. Aí eu falei assim, todo mundo bebe junto, beberam. Eu falei, o que vocês sentiram? Aí eles falaram assim, ai, tá doce, tia Cássia. Eu falei, então, vocês viram o açúcar? E isso daí eu tinha visto uma apostila, um grupo, todo mundo já viu essa historinha. Mas eles adoram, só eles gostam? Não. Os assistidos da casa gostam, os adultos gostam, porque não estão esperando. Aí fala assim, vocês não viram açúcar? É igual Deus, você não vê, mas você sente, você sentiu o açúcar, né? Então é assim que a gente vai complementando. Aqui também dá um trabalho de uns 2 anos. Se fizer bem elaborado, tranquilo, não precisa ter pressa. O importante é qualidade, viu, gente? É qualidade. Tanto que eu estou fazendo assim. As parábolas que eu estou dando agora para eles, porque teve um ano que foi a Semana Espírita e eu comentei, eu fui em São Paulo, teve um encontro, eles deram aqueles recursos simples. E aí na semaninha teve as parábolas. Aí eu falei assim, não, foi o ano passado que nós tivemos, em julho de 2019. Eu falei assim, não, este ano eu vou começar com as parábolas, né? Que eu quero falar as parábolas, as curas. Eu tenho ainda, dentro deste projeto, eu quero parábolas, curas, valores morais e posso seguir aquela apostilinha também. Então, material a gente tem para muito tempo, né? Para poder estudando com eles e passando. E aí, eu falei assim, vou começar com essas parábolas e nós começamos e eu tô repetindo. Porque eu percebo na evangelização de bebê, a repetição é muito importante na evangelização de bebê para fixar. E eu tenho algumas crianças com umas dificuldades, que são crianças que têm algumas dificuldades assim motora e tomam algum remedinho, porque hoje em dia, né, uma criança hiperativa sempre é falado assim, tem que tomar um remédio. Então, eles buscam muito isso, né, porque grande quantidade de aluno não conseguem resolver, então é onde que acaba caindo nesse caminho, né, porque as pessoas não sabem das alternativas, né, como nós sabemos. E aí eu falei assim, vou repetir. Então, estou repetindo a parábola, a primeira que eu dei, que foi em março, mais ou menos, a do filho pródigo, eu repeti de novo. Agora eu já estou fazendo uma nova, então eles assistem uma nova, repete uma antiga. Avisei as mães que é para fixar o que é dado. Então, a hora que eu for conversar com eles, agora, porque eu dou minha aula na segunda-feira no Google Meet, eu já vou com um material à parte, vou tentar tudo que tiver de concreto dentro da parábola do filho pródigo, para mostrar para eles, para fixar uma coisa concreta, né? Então, eu vou ter talvez um porco na mão, né? Para lembrar, né? Que ele foi, largou o pai. Então, assim, são coisas que eu vou tentar ter esse material na mão para mostrar, para dar mais uma fixada, para que as crianças possam ficar mais amadurecidas com a parábola. Bom, outra coisa. Eu fiz essa... Alice é uma grande trabalhadora, né, no nosso movimento de evangelização no grupo. E eu fiz essa pasta que eu achei muito boa do culto do Evangelho no Lar. Eu fiz essa pasta
já mandei várias vezes, só que o que eu senti a dificuldade, alguns pais não conseguiram realizar. Por quê? Porque eles não fazem muito tempo que são espírita, não tem o culto do evangelho, por mais que a gente fala, né? Então, outros já têm. Você vê, tem um roteiro para seguir se a pessoa não sabe. Aí tem esse caderno de registro do projeto, o projeto Zaqueu, eu tirei. Eu mando o evangelho para a criança, dentro da pasta, o projeto Zaqueu, que a gente tirou, né, no grupo lá da Alice, que é muito bom. Eu mando esse roteiro, tem 2 roteiros que eu mando, esse e esse daqui, que eu já tirei. Mando esse evangelho de adulto, certo? E deixo com a mãe 2 semanas para ver se consegue concretizar. Mas não teve muita gente que concretizou. Eu não consegui fazer tudo. Mas eu não desisti. Porque assim, às vezes você tem o recurso, você faz, mas aí você se frustra. O que você tem que fazer? Você tem que ver o que está acontecendo com aquele recurso que ele não conseguiu ser concretizado. Qual o motivo? Você tem que buscar o motivo para que você possa tentar conseguir realizar com a sua clientela. Porque, por exemplo, tem casa que são pessoas que são muito estudiosas, são espíritas ativas, se mandar dá certinho de fazer. Nossa, a pessoa se realiza, né? Ela consegue. Tem casa que tem alguns que são espíritas, outros não são, igual as minhas, começaram, não faz muito tempo, tem umas que não tem culto, tem gente que tem muito tempo espírita e nunca fez culto do evangelho. Então, o que eu estava pensando em fazer, né? Falei assim, eu vou fazer um teatro com as crianças, para apresentar o que é o culto do evangelho. Então, já tinha pensado. Eu falei assim, nesse ano que eu tinha feito, não estava esse projeto do culto. Estava para 2021, que me veio para fazer. Então, quando chegar em 2021, eu vou tentar realizar tudo que eu tinha pretendido de 2020, mas o culto do evangelho vai estar inserido no Dia da Família, no teatro, que eu pensei. Porque seria uma coisa muito boa, para que elas possam ver a responsabilidade de fazer o culto do evangelho, que aí eles vão se fortalecendo. É igual aquele espaço que eu falei do cantinho. Eu tenho as mães que me mandam fotos dos cantinhos que elas fizeram. Eu vou pegar a foto e vou ver se eu consigo fazer uma montagem e colocar no canal. Olha, o espaço que foi realizado, você entendeu? Porque ele é muito importante para ver o quanto é importante a gente passar e conversar. Eu falei do espaço para vocês, mas eu mandei para todas as mães. Porque era necessário espaço para criança, né? Agora, esses recursos não tem necessidade, mas o espaço era importante, né? Aí eu passei para elas que eu achei que seria uma coisa muito boa para que elas pudessem realizar. E elas realizaram. Eu fiquei feliz, não todas, algumas. Mas para mim, uma realizando, nossa, eu fico feliz e muito satisfeita. Porque é assim que a gente começa. E a gente não pode desanimar. Porque é 1, porque é 2, porque é 3. Não, tem que acreditar. Já viu aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Fura, uma hora fura, né? Uma hora fura. Uma coisa também que eu fiz, que eu achei muito importante, é esse caderninho. Esse caderno, elas anotavam o que elas fizeram no culto do evangelho com Jesus. Mas eu fui num encontro em Franca, lá foi pela USE, nossa estadual.
E eu conheci uma senhora de 91 anos que deu evangelização até 91, 92. Teve duas, uma escreveu um livro e uma já tinha desencarnado, que é da história do caderno. Eu fiz o caderno para eles, estão com eles. Eu mandei um caderninho, só que não estava listrado, estava azul e o Jesus. E falei para eles escreverem tudo que eles sentiam. Quem não sabe escrever, desenhava. Eu pedi para desenhar quem não sabia escrever. E quem sabe escrever, assim, olha, hoje o que eu estou pensando, só coisas boas. Não era para escrever coisas ruins, só coisas boas. E eu achei lindo, de uma profundidade, porque é o seguinte, se a criança vai escrever só coisas boas, ela tá sabendo que o caderno é para escrever coisas boas. Ela vai pensar coisas boas. E ela pensando coisas boas não atrai nenhuma influência negativa. Eu achei lindo. Então eu falei, fiz o caderno, mandei para eles. Preciso dar uma conversada para ver como que tá esse caderno, se não sumiu, desapareceu. É assim, ai, se acontecer de perder um caderno, não tem problema. Ah, tia Cássia vai fazer outro. E eu vou te levar esse outro. Ah, tá o Covid, não tem problema, vou de máscara, põe numa sacolinha, deixo no portão, mas eu levo. Porque é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que nos envolvermos muito com as crianças. Não é assim, saiu da casa